Oi, pessoal. A gente está aqui hoje iniciando um projeto dentro do podcast Samar, tentando trazer para vocês um pouquinho mais da leveza da contabilidade, um pouquinho mais do outro lado do balanço, um pouco mais do outro lado da folha, das demonstrações que todo mundo está acostumado a ver. A gente está aqui hoje com o Ricardo Rodrigues e o Thiago Rodrigues, são sócios e proprietários da Samar Contabilidade. Então hoje a gente inicia o projeto Histórias que o Balanço Não Conta e traz os dois aqui para contar um pouquinho de como iniciou tudo isso, quem são eles fora da contabilidade, e a gente ouviu aqui algumas histórias que o balanço realmente não consegue demonstrar em planilha. Não. Oi, Thiago. Oi, Ricardo. Tudo bem, Patrícia? Tudo E aí, bom? pessoal, tudo bem? Hoje, de entrevistador a entrevistado. Vai ser legal. Uma experiência nova. Eu até falei que eu nunca fui e agora eu vou ser. Mas vamos lá, Patrícia. Para começar, eu acho que a gente quer saber um pouquinho quem são Thiago e Ricardo fora da contabilidade. Eu acho que isso é interessante. Bom, gente, eu sou o Thiago, tenho hoje 39 anos, além de contador, além de empresário aqui, da qual eu trabalho desde os 14, então já estamos beirando aí 25 anos. Eu sou músico, casado, pai de 2 filhas, tenho uma relação com arte muito próxima, eu gosto muito, gosto de passear, ver arquitetura, museu, gosto de estar sempre olhando essas coisas, além da música, que é acho que minha maior paixão fora do trabalho. E é isso. Bom, eu sou empresário contábil, né? Não comecei assim, comecei de outras formas, né? De outra maneira. Cheguei aonde estamos hoje com a Samar, mas fora daqui sou pacato, caseiro, gosto de estar com a esposa, gosto de estar com a família, gosto de boas músicas e gosto de fazer coisas manuais. Coisas manuais. Manuais, artes manuais. Mexer Artesanato. não digo Não, artesanato, uma serviços coisa de mais casa. pesada. Tipo marcenaria, serralheria, pintura, enfim. Reforma. Então eu já Elétrica. pizza, pão, várias coisas que eu não é a contabilidade, é fora da contabilidade mesmo. Para quem conhece o Ricardo dentro da contabilidade, já sabe que ele é todo agitado. E aí, de repente, falar que o Ricardo é pacato, Fora da contabilidade. fora da contabilidade, Eu não sou pacato. Isso é surpresa. Eu não sou pacato, não sou pacato nas ações, né? Eu acho que assim, eu sou bem agitado em relação à ação que eu tenho que tomar, eu tomo. Se eu estou trabalhando, sou bem avançado em qualquer área, mas pacato assim, não gosto de barulho, não gosto de passear, de sair, de ficar onde tem muita gente. Então eu gosto de ficar dentro de casa, gosto de passear com a esposa, gosto de passear com as netas, né, com a família, gosto de estar junto. Fazer uma viagem onde eu possa curtir aquele momento com a esposa. Então eu tenho esse tipo de movimento particular, né? Até porque a contabilidade, uma coisa que também poucas pessoas talvez enxerguem do outro lado, a contabilidade ela começa praticamente na hora que você acorda e vai até a hora que você dorme. Até a hora que você acorda de novo. Às vezes sonhando também. Sonhando. Porque você já está começando o teu dia com aquele problema de ontem, com aquela decisão de ontem, nem sempre é problema, mas alguma decisão, alguma definição que você tem que tomar. E você vai ao longo do dia. Nem todo mundo você consegue também atender. O Ricardo e o Thiago têm um histórico de passarem aí as 18 horas, 19 horas da noite, né? Às 18 horas, quando encerra o expediente, na verdade não encerra o atendimento, né? Às vezes não. Acontece muito a gente ter indústria, fuso horário, então tem cliente, por exemplo, nosso que é europeu. Então começa cedo, você começa recebendo e-mail, às vezes um WhatsApp, e eles começam a trabalhar 4 horas da manhã aqui. Aqui é 4 Você horas já da manhã, começa a receber alguma coisa, tipo, no começo do expediente do cara, Tá, entendeu? Então, você tem cliente que está na China, o horário é invertido. sim.
Então é dia aqui, é noite lá. No europeu, né, nesse cliente europeu, ele começa a mandar informações para nós às 4 horas da manhã, não que nós paramos às 4 horas da manhã e já começamos a responder. Mas às 8 horas da manhã aqui, já é meio-dia para lá, a gente já tem que dar respostas que já estava esperando desde as 8 da manhã, que para nós não era um horário conveniente. Então, às vezes a gente acorda muito mais cedo, às vezes a gente demora para dar algumas situações, na América a mesma coisa. Sim, né? Então é o contrário. Então, muitas vezes a gente está mais tempo no telefone, no e-mail, numa resposta, ou às vezes durante o dia a gente não consegue responder todas as conversas. Passa parte, depois conversando e acertando alguns pontos, né? Às vezes eu estou conversando com alguém, preciso lembrar de alguma coisa, eu já mando o WhatsApp e falo, não me responde. Amanhã a gente conversa. Para ficar gravado. Só para ficar gravado, para a gente não passar a linha, né? Mas isso acontece. Eu acho que toda empresa, às vezes, tem esse tipo de... Não digo só escritório contabilidade, mas acho que todo empresário, em algum momento do seu negócio, acaba tendo que extrapolar um pouquinho da sua jornada, eu acho, né? Uma das coisas, assim, ouvindo vocês falarem, vocês estão bem coordenados em relação à contabilidade, né? Bem ou mal acaba se misturando um pouquinho, vida pessoal e vida profissional. Como lidar com isso? E detalhe, né? Para quem não sabe, ainda tem a dona Leia, esposa, mãe, que participa da Samar, que está no dia a dia aqui, hoje não está participando, mas que está no dia a dia, ou seja, bastante família, né? Sempre foi bastante família. Sempre foi bastante, desde o início da Samar, né? Aliás, assim, eu me lembro, Patrícia, que quando eu comecei com essa história de falando assim, olha, eu vou entrar no escritório de contabilidade para trabalhar, e aí foi bem cedo, né? Foi bem cedo, em meados de 84 para 85, né? Eu já era casado, aliás, em 85 eu estava para casar, estava noivado já, e eu sempre falei para minha esposa, noiva na época, falei assim, olha, a gente vai caminhar junto, tudo que eu aprendi eu vou te ensinar. E sempre trabalhamos em empresas junto. Então, onde eu trabalhava, eu conseguia colocar ela para trabalhar, porque a gente sempre seguia na mesma. Então, eu carreguei ela, depois eu carreguei parte da minha família, meu cunhado, minha irmã, foi indo pessoas que foram envolvidos, né? O Thiago, logo em seguida, com 14 anos, que ele queria ser só música e skatista, e de repente ele virou contador, né? De repente virou contador. É aquela coisa, eu fui promovido de filho a office boy no dia seguinte. Ai, que gostoso. Assim, olha, você era filho, agora você foi promovido. Agora você é office boy, não é mais filho, acabou. Então essa parte familiar, realmente, quando começou a Samar, especificamente em 2002, a base 100% quase era família, né? Tinha 2 ou 3 pessoas que não eram da família, mas o restante era familiar. Sim, né? No comecinho foi bem assim, né? Então tudo era muito difícil, porque já que você vai começar uma empresa, você vai começar uma empresa familiar, natural, né? A maioria das pessoas começa uma empresa familiar. Porém, nas condições que a gente começou, sem o mínimo de conhecimento administrativo, você acaba tendo que envolver todo mundo. Então, o problema que eu tinha durante o dia, à noite em casa, era um pouquinho pior. Hora de lavar roupa suja. De colocar os pratinhos no lugar. Eu acho que toda a administração familiar, e até ao longo da experiência que a gente tem como contador, hoje, não só da nossa história, mas da história dos clientes também, que é uma coisa que exige maturidade, não adianta. Os primeiros anos vai ser uma desgraça. Bem, na verdade é essa, tá? Vai ser uma desgraça. Vai ser muito difícil você conseguir fazer essa separação, você conseguir não deixar que isso atrapalhe o relacionamento. Um almoço de família, né? Um almoço de família. Então, assim, no começo você vai sofrer. Ao passo que você vai ajustando, né, azeitando essas engrenagens, né, e a maturidade vem chegando para todo mundo, né, eu vejo que você consegue melhorar. Então, tanto a nossa história quanto a história de clientes que a gente vê que tem esse perfil familiar, nos primeiros anos é mais difícil, entendeu? Porque até que, aqui quando a gente começou como empresa, no dia 0, começou ele, a minha mãe, e eu já entrei. Tá. Entendeu? Então já começou nós 3 e uma funcionária. Depois veio o Walter, um tio, que é um cunhado dele. Entendeu? Então, assim, neste começo, obviamente, a gente também não sabendo nada, fica mais fácil você
apostar tecnicamente em quem tinha conhecimento que ele sempre teve. Então você seguia, mas quando começa a crescer e todo mundo começa a ficar experiente e a começar a entender, já começa a ser confronto, as opiniões começam a ter confronto. Confrontar um pouquinho mais. Entendeu? Igual pai e filho, né? São diferentes fases de briga. Literalmente. Tá. Então no começo era aquela coisa, a gente precisa dar certo. Então é aquela briga para todo mundo dar certo. E aí tinha uma rusguinha ali. Tá. Aí quando já deu meio certo, começa aquela coisa assim, puta, mas eu acho que poderia ser diferente. Tem até uma história disso que ele estava falando, que é assim, quando eu ia atender um cliente, então como ele disse, era o cara que tinha um pouco mais de experiência naquele assunto, e ele era jovem, né, tinha 14 para 15 anos, o Walter já era também mais moço, né, mas também não era aquela função que ele tinha, né. Então, quando eu comecei a falar, eu preciso que vocês andem comigo, caminhem comigo, porque vocês são as pessoas que vão me fortalecer lá na frente, né? Na minha ausência vocês vão responder assuntos. E aí o cliente ligava e o Walter falava assim, o cliente quer falar com você. Eu falei assim, não, você atende aqui na minha frente, né? E às vezes eu punha ele para atender e falava assim, você vai fazer igual um papagaio de pirata, tudo que ele falava você repete. E eu escrevo a resposta aqui e você vai respondendo para ele. Então era uma coisa até engraçada, porque eu ia falando, aí ele respondia, se empolgava e tal, ele fazia uma pergunta, então o cliente falava assim, eu tenho 5 funcionários, quanto que eu tenho que pagar? Ele falava, você tem 5 funcionários, você tem que pagar. Aí eu ia respondendo mais ou menos dentro daquilo e ele ia desembolando. Captando. Ele ou o Thiago ia desembolando. Aí quando terminou a conversa, ele ficou bravo comigo depois que desligou o telefone, porque quando terminou a conversa, eu falei, deixa eu falar com o cliente. Ele me olhou com uma cara assim, de espanto, falou, tipo, eu já falei, porque você vai falar o quê? Aí eu peguei o telefone, oi, tudo bem? Desculpa, eu não podia atender na hora, né? O Walter te atendeu, deu tudo certo, ele te cumprimentou tudo. Aí o cliente quis começar a falar tudo de novo e eu só confirmei o que o Walter tinha falado. Então, em conclusão, isso fortaleceu o Walter, porque o cliente então passou a ligar para o Walter. Validando, né? E o Walter começou a dar essa linha. Então, tanto ele, eu chegava cliente no escritório, ele sentava aqui do lado, assim, de mim, né, a mesa dele, você pode ficar jogando, você pode ficar brincando, você pode trabalhar um pouquinho, mas quando o cliente entrar, faz de conta que você é o cara que sabe e vai ficar ouvindo que o cliente vai falar o que eu vou responder. Então isso foi validado. Então no começo para eles isso foi importante. Mas é claro, todo filho cresce, né? Todo conhecimento avança. E quando avança existe o confronto, porque ele tem uma opinião, outro tinha outra opinião, tinha outra opinião. Então cada um tinha sua opinião e em determinado momento isso cria um choque. Porque eu achava que eu tinha que ser a opinião máxima, e às vezes não era essa a razão. Então já começa vários conflitos, e que o balanço não conta, que é de verdade, que eram conflitos isso. Eu, por ser o mais experiente, achava que a minha opinião tinha que ser. E às vezes eles paravam e falavam, tá bom, então deixa de se ferrar um pouquinho. Aí dava errado, aí vinha minha esposa e falava a célebre frase, eu te falei. E aí essa frase repercutia dentro de casa, repercutia na família, repercutia na semana, repercutia com ele, com o Walter. Então, chegou em determinado momento que era muito difícil lidar com isso. Mas aí, né, um tempo vai equilibrando, as coisas vão se encaixando. Mas são coisas que trabalhar em família, isso acontece. No final tem que ter maturidade e resiliência. Mas é bom. Eles tiveram resiliência. Resiliência. Eu não tive. Teve. A gente conhece um pouco das histórias, essa daqui é só um pouquinho. Ninguém estaria aqui se ele não tivesse tido, né? A gente conhece um pouquinho. Então, assim, precisa ter muita resiliência. E a maturidade não adianta apressar. Maturidade é maturidade. Tempo é tempo. E para todos os lados, né? Porque o Ricardo começou muito novo também. E aí atravessando várias etapas, várias fases, né? E cresceu junto com vocês depois e tudo mais, mas foi a maturidade para ele também, né? Para mim foi. Dentro da contabilidade, né? Para mim não foi ensino dentro daquilo que eu sabia trabalhar, foi ensino daquilo que eu não sabia administrar. Então, isso que nós estamos conversando, o problema não era o que eu sabia fazer com a minha capacidade técnica ou aquilo que eu tinha que apresentar para o cliente, mas era o que eu não tinha que apresentar para o cliente, o que eu tinha que trabalhar internamente. Então isso eu não tinha e eu tinha que aprender. Então toda a força que eu tinha aqui para mim era uma fraqueza. Então isso trazia um problema muito sério na administração, no dia a dia. Então às vezes eu via tudo muito macro, mas não via o problema na linha. Então a Leia ficava no financeiro e não tinha o dinheiro, eu falava assim, não tem sim, pode comprar que tem.
mas eu tenho um número que eu achava que era, porque era aquele que era mas nem tinha, porque tinha outras coisas que já tinha, tudo que eu já falava que dava para fazer, ela já tinha colocado, então já estava estourado. Então qualquer coisa que eu falava dá para fazer, já não dava para fazer. Ou seja, a contabilidade que a gente às vezes demonstra no balanço, a gente não consegue jogar no dia a dia, né? A gente tem essa dificuldade, né, para separar. Eu sou contador, tecnicamente falando, mas eu tenho que ter aquela parte da gestão também, que é importante, que eu acho que o tempo foi te dando essa maturidade de juntar a parte técnica e a parte de gestão do negócio. E foi uma bênção, foi uma dádiva divina, que cada um se encaixou num lugar, entendeu? E num lugar que tinha propriedade de acordo com o perfil. Então foi interessante entender que, por exemplo... melhorou, né? E aí as peças se encaixaram melhor e funcionou legal. As habilidades se uniram, né? Se complementaram, porque ele sempre foi muito polivalente, né? Porque tinha que dominar tudo, mas ele tinha uma fraqueza, por exemplo, na área contábil mesmo, balanço. Não era uma coisa que era Nunca gostei. Do gosto, da preferência dele. Né? Sem fazer muito. Mas eu, por exemplo, com um perfil um pouco mais concentrado, um pouco mais analítico, estratégico, eu vi nesta área, e na área de estratégia, na área de resolver problema, porque envolvia muito também a área de consultoria, de você analisar os números e tal, eu vi nessa área algo que tivesse a ver com o meu perfil. Uma oportunidade. Uma oportunidade de deslanchar. E não foi nem aquela coisa, era uma lacuna dele e eu aproveitei. Não. Aconteceu de ser uma lacuna dele e eu me especializar. E falei assim, porque é do meu perfil. O Walter, que tinha aquela condição muito sociável, uma pessoa muito amável, delicada, muito voz tranquila, né? Pegou uma área que geralmente dá muito problema, que é o departamento pessoal. Então assim, quando o cara ligava no departamento, imagina, deu problema na folha. Funcionário reclamou pro dono. Eles já brigaram. Que o cara vai resolver isso, vai ligar pro escritório. Já doido. Já vai ligar cuspindo fogo. Se pega um cara mais estressado, vai levar chumbo de volta. Vai ser uma entendeu? Confusão. Se pegasse um cara um pouco mais introspectivo, não ia responder conforme. Não ia conseguir acalmá-lo. Talvez não fosse ativo. Não fosse exatamente o que o cara pegou. Quem? O Walter, que era o cara que... Não, peraí, vem cá. E o Walter, terminava todo mundo feliz. Ele resolvia o problema e terminava todo mundo feliz. Todo mundo rindo um com o outro e tá tudo certo. Era o funcionário ficava feliz, o empresário ficava feliz, a gente ficava feliz, tava todo mundo dando risada. Quando chegou, todo mundo se batendo. Porque a calma que ele transmitia nesse ponto era fundamental para aquela função. Eu fiquei com a área fiscal. A área fiscal sempre foi o pega-fogo do escritório. E eu gostava daquilo, que era solução, resolução, e vai. Então eu fiquei com essa área que mexia mais e que tinha que dar mais saída. Uma linha tributária, uma linha que vai buscar ordenar, societar. Então eu tinha mais uma linha de ficar... A briga era melhor. Então aquilo que eu tinha mais volume de discussão ficou comigo. Então ficou ele com o contábil, eu com o fiscal, o Walter com o DP e a Léa com o financeiro. Então, então deu aquele equilíbrio sem confronto. Então quando eu queria fazer alguma coisa relacionada ao fiscal, sentava todo mundo, batia um papo, mas todos entendiam o meu argumento porque era o argumento que eu tinha para o fiscal. Mas eu não metia no argumento dele, eu esperava para cada um falar o seu argumento. E aí começou a dar um equilíbrio. Mesmo assim, com muita dificuldade, porque em momentos a gente acaba... o carro sempre sem freio, ele sempre acelera mais do que os outros, né? Então é incrível isso. Quando o carro não tem freio, parece que ele pega mais velocidade do que os outros que tem freio, né? E assim era o Ricardo. O Ricardo ia naquele acelerado, né? Então acelerava todo mundo, né? E eles buscavam seus freios, né? O Ricardo era o acelerado e o resto o pessoal dando o controle. Ele empurrava os doidos. E dentro dessa experiência toda de vocês, né? Dessas habilidades, o que foi mais desafiador? Fechar números ou pessoas? Sempre pessoas, né? Pessoas, sem polemizar, mas pessoas... Vou falar de mim, né? Quantas vezes meu olho no espelho não queria me bater?
queria pegar o cara que estava do outro lado do espelho. Então, pessoas são pessoas, né? Elas têm dias e dias. A gente tem, né? Teve uma época que nós tivemos 70 funcionários aqui na Samar, no escritório, e tinha mais o call center que tinha 80 pessoas. Então, no prédio tinha 100 e poucas pessoas. Então, chegou momentos que você lidar com 180 pessoas, 160 pessoas, era muito difícil. Aqui, almoçavam, tinha um restaurante aqui embaixo, né, numa área. A gente fazia comida. Fazia comida. Então, lidar com isso era muito complicado, porque, assim, lidar com pessoas não é difícil. Difícil é lidar com o ego delas. E com o nosso próprio. E com o nosso em primeiro lugar. Né? O meu, então, era, né, excessivo. Tudo em mim era muito intenso, né? Era muito precoce, foi tudo muito precoce, tudo muito intenso. Então, essa intensidade dentro de uma empresa, ela ajuda e prejudica. Ela ajuda você a crescer, mas prejudica talvez o crescimento. Em determinado momento da Samar foi isso. Crescemos, né, demos aquela guinada de vai que vão, acelera. Então eu ia para a rua, ia fazer as coisas, ia buscar cliente. Então onde eu ia, em todo lugar que a gente ia atender um cliente, esse cliente fechava com a gente. Então, não pela persuasão, mas pela posição que você colocava. Pela segurança. Pela segurança que você transmitia. Então a gente tem muito disso. Não a persuasão, mas a segurança. Então o cliente se sentia seguro porque realmente a gente entregava e entrega esse processo. Mas assim, isso custa. Né? Custa, não é valor financeiro, isso custa valor emocional. Né? Então é pressão, tem dia que o funcionário chega cansado, pega ônibus, né? Acorda cedo, tem funcionário que acorda às 5 horas da manhã para chegar aqui às 8. Então, a gente entende esse processo, entende essa dificuldade. Então eu não posso exigir dele que ele chegue aqui todo dia sorrindo. Mas tinha dia que eu estava aqui que eu precisava que ele sorrisse. E aquele dia ele não estava a fim de sorrir. E aquilo era um confronto para mim e para ele. Então, para Samar, isso atrapalhava. Porque atrapalha o andamento. O andamento não sai, o erro acontece mais rápido, a discussão vem com mais força. Então eu discutia com ele, discutia com a Léa, discutia com o Walter, discutia com o funcionário, pegava no pé, era nervoso, isso, irritado. Até um ponto que em determinado momento da carreira, deu um piripaque que nós tivemos que, o Thiago teve que assumir rapidamente o escritório. Na época foi ele que assumiu sozinho, né? Porque o Walter, eu e a Léa demos uma afastada, porque a gente estava realmente, ele era mais jovem, tinha uma linha mais calma, né? Mais adequada, né? Então mas nós tivemos fases na Samar, né? A Samar começou em 2002, mas em 2011 nós tivemos uma fase, 2010 para 2011, 2014 para 15, 14, 15, 18, 19, né? E aí depois logo veio a pandemia, então foram fases que... O histórico da Samar vem de planos, de alteração de moeda, de pandemia, e aí a Samar passou por um burnout, né? Por uma... Eu fiz eles, eu fiz eles Ricardo, viverem né? esse tipo de e aí situação. uma reestruturação, né, Sim. rápida, que é algo que ninguém contava, né, que ninguém nem podia imaginar. E... Nós tivemos em um determinado ponto, né, que contratar uma consultoria. Nós somos até estranho. Consultoria da consultoria? É estranho você falar, mas tivemos um momento... Isso aí é um trabalho que não adianta, você precisa ser alguém externo para fazer. Você tem que botar, você tem que se... Mas isso é maturidade, então, né? Você Você trazer alguém para vir... Você tem que confrontar você. Será que eu tô... Você tem que se besteira, confrontar. né? E era isso. Válido, E estávamos fazendo válido. besteira, porque íamos para várias situações e não estávamos chegando em lugar nenhum. Nunca deixamos de atender cliente, ser responsável com o cliente e deixar de fazer, mas em determinado momento nós nos vimos em apuros, né? Funcionário, custo, situações, bancos, né? Quantas vezes, né, passamos perrengues aí em relação ao banco. Hoje a gente vê cliente, às vezes, que vem falar para nós, estou com problema no banco, peguei o financiamento. Cara, isso eu já passei por isso, então a gente tinha propriedade para falar para ele, olha, esse é um caminho que você pode seguir, esse é um caminho que dá para você fazer, esse é assim. Existem as dificuldades, as dores que você vai ter que passar nesse processo, mas passa. Eu passei, então eu consigo te falar que é verdade, dá para passar. Mas assim,
quando você acaba o problema, aquilo virou uma história, mas aquilo virou uma história num dia, não era uma história, era uma amargura, era uma dificuldade, problemas e problemas. A gente fala isso, né, em 2011, ele e a minha filha, o Walter, tiveram que assumir uma bucha, porque eu e a minha esposa estavam sem condições de trabalho. E aí eles eram jovens, estavam começando uma linha, né? Aí depois veio essa outra linha de que em 2015, 2016, financeiramente, devido a fechar uma firma, abrir outra, tirar funcionário de call center, tirar funcionário... Enfim, todas as misturas para se tornar só uma empresa foi difícil, né? E aí ele pode falar um pouco mais, porque ele passou, assim, parte desse período, né, um pouco mais apertado. O Walter hoje ele não faz parte do quadro de sócios, mas ele faz parte da história, do fundamento da Samar, né, do fundamento da Samar, porque ele é pastor, né, e sempre foi, assim, para nós como cristão um ajuste para tratar com as pessoas. Algumas pessoas não sabem, talvez, o significado da palavra Samar. Acho que é interessante. Vamos falar sobre isso aí. Legal falar sobre isso aí. Né? Vem dessa parte. Porque é uma história que começou lá em 2002, sem saber que nome colocaríamos, né? E de repente houve essa reunião familiar, né? Pró-família, né? Que como vão usar o nome dessa empresa? O que será desse nome? Qual será o nome, né? E aí o nome se tornou um nome legal. Mas assim, o do Walter, né, ele era pastor, em determinado momento ele falou: Ricardo, a Samar hoje foi uma bênção para mim, mas hoje eu tenho que seguir o meu ministério. E hoje ele segue o ministério dele, ele tem até uma empresa, tudo, mas ele segue o ministério dele. Né, mas sempre foi um aporte de conversa, né, de palavras. Mas assim, hoje tem... A Samar foi um tempo muito familiar, né? Vamos falar de 70 funcionários, 30% era familiar. Então, hoje o cenário é bem diferente. Hoje né? é muito diferente. É bem diferente. Até a estrutura, até a maneira de trabalhar, por conta dessa consultoria, né? E por conta dele ter assumido essa parte que nós ficamos de fora, que nós falamos que íamos ser apenas conselheiro, mas assim, imagina eu ser conselheiro. Como que você imaginaria o meu perfil ser conselheiro, né? O perfil dele bem seria, ativo. Conselheiro, ele deveria ser o conselheiro, mas assim, pontos estratégicos, né? Ele foi muito mais administrativo e, como ele disse, do perfil dele, estratégico, que ele trouxe para a Samar, principalmente no período da pandemia, uma segurança que a Samar suportou esse período. Atravessou. Né? Atravessou esse período com muita, mas assim, foi dificuldade, mas foi com muita confiança. Então isso ajudou, porque onde nós vimos amigos, né, parceiros de negócio, de escritório e tudo, ter dificuldade de colocar home office, a gente já estava com isso desde 2008, já em planejamento. Então quando falou, vai todo mundo de home office, é como se estivéssemos todos aqui dentro. Então, para nós isso foi fundamental. Difícil foi fazer voltar, mas para nós foi fundamental ter essa saída. E teve uma saída e ficamos bem, né? E dentro da estrutura da Samar, até para conhecer um pouquinho mais, a Samar tem a parte contábil, tem a parte de consultoria, tem aí uma agência de marketing digital. Sim, é o que cuida hoje das nossas redes sociais, que ajuda no podcast, tudo, que é a Inovarte, né, com o Caio, com o Luiz, né, que nos apoia bastante e também ajuda a clientes também a ter essa condição também como eles querem. De espaço, né? Isso também é interessante porque nem todo mundo conhece esse histórico a história que não está no balanço, que é todo um combo que vocês administram também, fora a contabilidade. Dentro desses desafios, qual história fez vocês falarem, não, agora a Samar vai, é forte e daqui para frente eu não recuo mais? Olha, uma história que para mim foi uma mudança de chave, que
quando a gente acho que estava em São Caetano, um cliente espanhol, né, chegou pra gente, e na época, né, a gente estava se organizando. Imagina se hoje é difícil você manter uma contabilidade em dia por conta dos desafios que tem de transferência de documentos. Imagina isso há 20 anos atrás. Sim. Literalmente 20 anos atrás, né, em 2006. E uma empresa espanhola que tinha acabado de chegar no Brasil nos procurou. E ele falou, olha, eu preciso do balanço até o dia 20 do mês seguinte e tal, não sei o quê. E eu lembro a gente na reunião falou assim, olha, Possível. hoje não temos condições de fazer. Possível. Aquilo foi um golpe. Machucou, né? Foi um golpe no ego. Sabe, bateu no ego, onde não devia bater. Né? Bateu no ego e falou assim, não, isso está errado. Como é que eu recuso um cliente desse? E era grande o cliente. Mas a gente não tinha, de fato, condições estruturais para assumir uma demanda daquela. Né? E nem o cliente tinha também noção do que ele precisava ter para fazer isso. Como manter porque ele tinha aquilo, acabado de chegar no Brasil. Estava montando a operação. Entendeu? E você não tinha ferramentas boas para fazer aquilo naquela época. Tinha uma tecnologia Você não tinha uma quanto hoje. tecnologia como tem hoje. Hoje, tranquilo fazer isso. A gente faz, inclusive, com um monte de empresa. Fora do país. Fora do país, dentro do país, entendeu? Tendo a ferramenta e a demanda, a gente consegue fazer. Tá. Então hoje, o cara fala assim, eu preciso do balanço no quinto dia útil, no segundo dia útil. Ele Você me dando a condição, tranquilo. Vai ter. Cliente, olha o prazo que ele está dando para fechar o balanço. Desde que tenha documento. Desde que a ferramenta e o documento, as coisas sejam na hora. Isso tudo tem um preço. Exato. Não esqueça Deixa disso. claro. Tudo isso tem um preço. Porque você tem que alocar gente para essa demanda e tudo mais. Então, assim, aquilo foi um soco, assim, um golpe no ego que machucou. E durante um tempo foi bem a hora que eu estava me interessando muito pela área contábil, porque foi justamente nesta barreira que a gente parou. Né? Porque os outros departamentos, tranquilo, a gente ia atendendo uma boa. Mas o contábil... Mais fácil, era simples, presumindo. Já era uma coisa... tranquila de se levar. Da rotina. Dia a dia. Da rotina. A gente tinha que entregar no mês. Entendeu? Só que a contabilidade, naquele momento, a gente não tinha condições. A gente começamos a trabalhar com aquilo. E em determinado momento a gente teve uma outra oportunidade com outra empresa, uma americana, em que, olha, precisa entregar, tal, todo dia 20. Só que não era dia 20, era dia 2, né? Não, era dia 20. Dia 20. Era dia 20. A gente precisa entregar todo dia 20 e tal, não sei o quê. E eu falei, a gente faz. Então, aí eu no fiscal falando, não, você é louco, isso não vai dar certo não. Eu falei, não, a gente vai fazer. Aí aquele confronto de novo veio à tona. E aí eu falei assim, você dá um jeito de entregar até o dia 10, 15, que o resto a gente dá um jeito. Aí você, imagina, na época você tinha que pegar a nota pessoalmente. Sim. E a empresa tinha filiais em Gravataí, no Rio Grande do Sul, São Paulo, São José dos Campos, Mojimirim. Então assim, tinha que vir nota de tudo quanto era lugar. Entendeu? Então, assim, você tinha que juntar tudo e semanalmente você tinha que pegar as notas para já deixar adiantado. Porque na última semana você tinha que pegar e já fechar o imposto. E as notas eram digitadas na mão. Né? Então você tinha que pegar nota por nota e... Não tinha captura de XML. Não tinha captura, mas XML, nem sonhava existir ainda. Antes disso. Tá? A nota fiscal da prefeitura, que você pega no site. Não. Era bloco, o cara ia tirando foto, transferia no cartão SD para dentro do computador para botar no zip e mandar por e-mail. Tá. Entendeu? E você demorar um pouquinho para baixar toda aquela caralho de foto. Cuidado. Então, assim, era um baita de um trabalho. Folha de pagamento idem. Tinha 250 funcionários. Cartão de ponto. Esse pau nos... E ainda tinha contabilidade, porque depois que fechar tudo, eu ainda tinha que sentar, pegar a contadora, levar de carro banco até a empresa, Uau. porque eles tinham o sistema deles. Que a gente não usava o sistema interno da Samar, a gente usava o sistema deles. A gente fechava o fiscal e a folha aqui, na Samar, e a contabilidade a gente fechava lá porque o financeiro estava atrelado. Não era interno, mas era interno. A gente pegava assim, toda a parte financeira que era maior,
E já transferia, então a diferença de ferramenta que você tinha Tá. era num sistema que era DOS, transferir tudo pro contábil, o financeiro que era gigante. E aí eu só tinha que trazer as informações de fiscal e Dos folha. fechamentos. A gente ia lá no dia 15 e começava. 15 a 20, preenchia uma planilha e entregava. Isso foi por 6 meses. Aí a gente transferiu, a gente conseguiu baixar do dia 20 para o dia 15. Tá. Bacana. Aí mas passou-se esse ano- mais um ano, Dia dia 10. Nos últimos 3 Dia anos 2. da empresa, nos últimos 3 anos da empresa, ela encerrou em 2015, a gente entregava no segundo dia útil. No mês subsequente. Teve Então, um assim, mês, no segundo dia... Fechou? Aí sim, já tinha XML, então já estava... O sistema Se já era apurava aquele, no primeiro o pessoal já dia, deixava a gente a fazer folha... SAT. a Já fo- conseguia levantar a muito mais folha e o informação. fiscal a gente fechava no primeiro dia, no segundo você fechava o contato. Já fazia pelo sistema SAP. Entendeu? Aí a gente já trazia tudo, entregava. E aí com essa, lógico, falando assim, Parece fácil. fácil, mas foram madrugadas para fazer isso Para acontecer. chegar num sistema, né? Entendeu? Madrugadas para fazer, entendeu? Inclusive o diretor da empresa no Brasil, o representante, vinha até o escritório para a gente bater junto. A gente ficava 9, 10, 11 horas da noite, os contadores, ele, que a gente fala que a às gente vezes passa realmente batia, do horário porque tinha que entregar. tinha que resolver. Porque no outro dia de prazo, manhã, né? no outro dia de manhã, os Estados prazo. Unidos já abria ela e falava... O quero fuso ainda balanço. pelo menos era o mesmo, então você tava lá com 1, 2 horas de diferença só, beleza, você tinha 2 horas no máximo um dia antes. Então você entregava meia-noite, beleza, tava resolvido. Entendeu? Mas você Mas entregou. sempre foi... E perrengue. sempre fizemos. Dentro da contabilidade tem lado engraçado? Dá Pouco, pra dar né? risada Pouco, com a né? contabilidade Olha, ou é só eu- tensão? Eu brinco que se a gente fosse contar a história de todas que a gente já ouviu, acho que nessa sala não caberiam os livros. Porque seria as história. crônicas de um contador, dariam vários volumes. Porque só de história minha, que tem menos, eu já falaria que eu encheria essa mesa tranquilamente. De história engraçada? De livro, Engraçada, Livros- feia e bonita. Triste. Tem também. Tem as tristes também. Tem também. triste, tem os absurdos, fala assim, não é possível que isso aconteceu. Porque tem umas coisas assim que chegam pra serem resolvidas assim, que você fala assim, nossa, mas ele teve coragem de contar pra mim essa coisa, ele quer que eu demonstre Não, o detalhe não é, ou às que eu vezes é isso, faça, às vezes ou que eu veja, às alguma vezes, coisa. Às vezes essa sala acaba virando até um confessionário. uma sala de psicólogo, um confessionário, sai coisas que você às vezes não entende, porque existe um negócio, um lado legal na contabilidade, que o cliente, ele deixa de ser cliente para ser amigo e confidente. E o Porque cliente é o CNPJ, né? A pessoa que está do outro lado acaba ficando E aí, tornando amigo. e aí você não pode contar isso, porque se torna realmente algo... Então tem histórias que a gente Pessoal. nunca vai falar na vida, porque são histórias pessoais e que jamais são coisas que a gente vai tirar daquilo que foi falado para mim, para eu contar para alguém. Porque foi confiado, foi uma sala como Sim. essa fechada, onde a pessoa abriu o coração dela e você fala, poxa, eu tenho que ajudar essa pessoa de alguma forma. Então, porque em algum momento aquilo que nós faríamos ou faríamos, né, para dar de ação, era o que a pessoa tem. Então a contabilidade tem esse ponto. Ela não é uma empresa, geralmente, né, ela não é uma empresa onde você leva apenas uma troca de trabalho. Ela tem que ter uma confiabilidade no assunto, porque ela não é só uma troca de eu vendi isso aqui, comprei isso aqui, não. Eu compro e saio. Não, ela tem um relacionamento de anos. Nós temos clientes há mais de 20 anos. Até mais do que a própria a linha de raciocínio, porque quando nós começamos a chamar, eu comprei uma cartela de 12 clientes, de um contador que estava parando. E os clientes que estavam lá já faziam 20 anos que estavam lá. E ainda continuam comigo hoje. Então, é linha de raciocínio de confiabilidade. Então, hoje eu tenho um cliente que, teoricamente, ele fala que é meu cliente há mais de 40 anos, a Sama tem 25. Tá. Então, ele é porque ele entende que eu assumi e eu já era, então eu já sei a história e ele continua, aquilo participou. E é muito legal, porque você entende que aquela pessoa, não apenas ela entende que você presta um trabalho de entregar guias. Ela entende que você é um amigo dela que, quando ela precisa, ela senta para conversar. Então tem histórias tristes que não vão nunca ser contadas e histórias que nunca vão poder ser faladas, porque são histórias que levam
vida, né? É um sentimento vida. Olha, histórias engraçadas nós temos um monte, que aí pode contar. Aí não tem boca, porque é coisa que você ri, né? Ri e porque aconteceu. A contabilidade, a gente acaba buscando um contador num momento geralmente difícil, né? Geralmente é numa crise, é numa fiscalização, é numa situação assim que você acaba buscando... Ou que alguém não atendeu direito conforme deveria atender. Exato. E aí você acaba criando esse laço e esse laço vai se multiplicando, porque aquela pessoa que você atendeu bem, que trouxe essa confiança, que te deu, que você trouxe segurança para ela, e aí ela vai te dando pontinho a pontinho, você vai criando aí algo bem bacana. A gente tem aqui na contabilidade uma coisa que é... A gente lida com a vida inteira da pessoa. Então você imagina, o cara tem empresário há 40 anos, como o cara falou. Ele depositou a vida inteira naquela empresa. A vida dele foi aquilo. Então assim, aquilo. se você faz uma besteira a vida dele e arruina aquilo, você arruinou a vida de uma pessoa. Sim. E de uma família, às vezes. Outras, né? Que E as famílias dos funcionários daquela empresa. Né? Então, além de é uma responsabilidade gigantesca que você tem na mão. Né? E eu até brinco, eu já falei isso em outros podcasts, que é uma das partes mais legais do nosso trabalho são as histórias. As histórias. As histórias de empresários, as histórias que você compartilha, as histórias que você vivencia, entendeu? Das 1001 histórias, entendeu? Eu acho que eu vou começar com uma história engraçada que eu lembrei agora. Manda ver. Que é uma vez a gente tinha um cliente que ele tinha segurança armado na loja dele. E eram uns brutamontes gigantes. Os caras não passavam na porta. Os caras gigantes. Eles arrumam esses monstros. É uns monstros. Um badão de academia, sabe? Gigante. E eram armados. Que eram seguranças que mexiam com algumas coisas, questão de valor e tal. Eles andavam armados. Eles tinham porte de arma e tudo mais. E numa dessas, isso tinha 16 anos. 16 anos, né? 16 anos. Eu tinha saído para ir atender um cliente. Eu tava no escritório. Só ele de homem no escritório. Só eu de homem no escritório. Tinha minha esposa, minha irmã, a minha... E mais duas meninas lá. E eu tô lá. A minha irmã ficava no DP, né? A Renata ficava no DP. Eu tava na minha mesa, você tava na sala dele, eu tava um pouco mais afastado. E... o cara brigando, xingando. Não, desculpa, eu tava arrumando o computador de uma pessoa na outra sala. Eram 3 salas, então era a sala dele, a recepção e a sala do fundo. Ele tinha 10 pessoas na época. Éramos em 10, né? E eu tava arrumando o computador de uma pessoa numa impressora, alguma coisa assim. Eu tô ouvindo a pessoa criando uma confusão, um homem falando alto na recepção. Eu olhei assim e falei, o que aconteceu? Botei a cabeça pra fora assim, vi o cara gigante gritando com a minha tia Renata, a irmã dele, reclamando de um papel de fundo de garantia, liberação de fundo de garantia que estava errado, que não sei o quê. E, sim, indo pra cima. Avançando, né? Avançando. E ele era grande também, sabe? Quase meio metro de altura. Não, aí quando ele disse a idade, 16 anos, a gente está imaginando assim. Era quase meio metro e meio de altura. Não, e assim, eu não era esse porte maciço que eu era hoje. Eu era um palito. Um palito, menino. Eu era magrelinho, né? Eu era magrelinho e sempre fui baixinho. A primeira reação que eu tive foi entrar na frente da mesa e falar assim, calma. O cara pegou calma sim, peguei no umbigo dele praticamente. No umbigo dele, calma. Eu olho pra baixo. O que tá acontecendo? O cara... Aí ele começou a gritar comigo. Pô, porque não sei o que, eu falei assim, posso? Ele pegou, deu o papel pra mim. Eu falei, sem crise, deixa que eu resolvo. Ele, sem crise? Calma, quer que eu resolva? Eu vou resolver esse problema. Mas você precisa me deixar ver e se acalmar um pouquinho. Aí o cara deu um passo para trás, tá? Eu peguei o papel. Deu uma olhada e falei assim, isso aqui passa. Não tá errado. Passa. Tem um cara lá na caixa fez uma bobagem. O cara, porque na época da Caixa Econômica tinha que levar era muito terceirizado que ficava na parte de fundo de garantia. Então tinha hora que você levava um papel que estava certo, o cara não passava, e você tinha que discutir com o cara, mostrar que estava. Porque às vezes ele nem sabia. Então, era tudo terceirizado que ficava lá no atendimento. Então assim, era a empresa terceira que botava alguém para atender. O cara era um poio.
E o cara que sabia mesmo ficava na mesa de trás. Aí quando o cara tinha dúvida, ele tinha que ir lá na mesa de trás perguntar. Só que eu acho que ele viu o cara daquele tamanho brigando com ele no balcão e falou, o culpado é o contador. Devolve lá. Volta lá e refaz. Sai daqui. Aí eu falei assim, ó, fácil. isso aqui não tá errado. Tá? Isso aqui não tá errado. Vamos fazer o seguinte, onde você foi? Ela falou, na caixa do oratório e tal, não sei. Normalmente, eu expliquei, normalmente as caixas têm terceirizado, os caras não têm certeza do que estão fazendo. Hoje é diferente, tá, gente? Muito diferente. Hoje é muito diferente, é tudo eletrônico, então não tem essa parafernália. Foi em 2006, 2007. Não, 2004. 2004, 2006 já estava em São Caetano. Eu falei, fica tranquilo, vamos até a caixa, tem uma caixa aqui, é uma distância de 2 km andando. Eu falei, vamos até a caixa. Essa caixa que a gente vai aqui, tem o cara da caixa, ele é especializado em fundo de garantia, ele vai olhar e vai resolver esse problema. E ele tinha amizade com o cara, porque ele sempre eu ia tava na indo lá caixa. todo dia, eu era office boy. Então assim, eu tava lá todo dia, eu conheci o cara, a gente se brincava, fazia piada, ele tava todo dia lá na caixa. Porque o trabalho de contador é na caixa, fundo de garantia. Então todo dia eu tava lá, todo dia, literalmente. Eu não sabia com quem eu ia falar. Eu só tava torcendo para que ele estivesse lá e não estivesse almoçando. Senão ele ia voltar senão eu tava lascado. Ele ia voltar dentro do bolso de segurança. Calma, moço. Aí eu falei, não, vamos, isso aqui, descemos o escritório, falei, 2 km por cá, vamos de carro. Na hora eu falei assim, não, carro não. Vai de carro com o cara armado, o cara quer bater nele, eu falei, vou ter que entrar no carro junto com o cara. Se você sequestrar e for fazer... eu falei, tá bom, vamos. Também não vou contrariar um cara daquele tamanho, né? Vamos lá. Entramos no carro, a hora que o cara entrou no carro, ele puxou a arma, botou embaixo do banco, eu falei, o cara tava armado. Beleza, botou embaixo do banco. O cara, pra você ter uma ideia, era uma Palio Perua, que é um carro grande, ele tava assim no carro. Tamanho dele. Ele dirigia, parecia que estava encolhido. Aí chegamos na caixa e ele deixou a arma no carro, para não ia conseguir passar no banco, né? Trancou o carro bonitinho, porque o estacionamento era da própria caixa, então o carro não estava na rua, ele ficou tranquilo em deixar a arma lá. Ele deixou a arma lá, falei, pode ficar sossegado aqui, o estacionamento da caixa, até é vistoriado e tal. Aí entramos no banco. Tava na fila, tá? E na época era aqueles monitores de tubo, né? Aqueles grandões. Não era aquela flatzinho. preta, aquela letrinha verde. É isso. Já tava mais... Não, já tava mais atualizado. Já tava mais Só atualizado. Que era tudo grande, aí uma TV de tubo. Só que era uma TV de tubo ainda. É. Não era esses fininhos, né? E quando a gente chegou na nossa vez para ser atendido, imagina, o tubo ficava aqui. E o vão que você até atendia na caixa era um outro buraquinho. Eu cheguei no vão com o papel e o cara apoiou os 2 braços em cima do tubo. Ou seja, o cara da caixa fez assim, ó. O cara é muito grande, muito grande. Aí ele olhou pro cara grandão se apoiando em cima do tubo assim, olhou pra mim e falou, o que aconteceu, moleque? que aconteceu aqui? Foi essa? Aí eu falei, olha, seguinte, esse aqui é segurança de uma loja cliente nosso, tal. E ele foi sacar o fundo de garantia dele lá na rua, tal, e o cara falou que estava errado. O camarada pegou o papel e ele falou assim, tá errado nada. Tava errado, mas ele tá errado nada. Não tava errado. Botou assim, ó. A única coisa que ele fez foi assim, ó, amanhã você pode sacar. Tá. Porque normalmente demorava 3, 4 dias. Ele deu um clique lá e falou assim, amanhã você pode sacar. O cara olhou e falou assim, sério? Eu falei, sério, velho, os caras, tudo um bando de mané e não sei o que, pode ir. Aí o cara falou, vamos lá, garoto, eu te levo de volta. Eu falei, não, pode deixar que eu tenho outras coisas pra resolver com ele. Daí você pode embarcar pra casa, velho, seja feliz, aí vai tranquilo. Tudo resolvido. Entendeu? Aí eu virei pra trás, assim, eu falei, esse cara quer me matar, ele tá armado no carro. Mas o engraçado foi, mais engraçado dessa história ainda, que depois eu fui na empresa, porque eu fiquei muito bravo, né? Eu falei, se eu tô lá, ia dar besteira, porque como que o cara avança no meu filho, na minha irmã, do jeito que eu sou acelerado, Ia ser um desastre. ia ser uma coisa complicada. Aí eu fui na empresa falar com o cara e tal, aí depois veio o próprio menino, né, menininho, levar uma caixa de bombom para agradecer o trabalho deles, né, mas na hora... Mas essa é a parte boa da contabilidade, né, porque em várias situações que eu também vivenciei dentro da contabilidade, né, nos órgãos, nos atendimentos,
Você a tem gente que criar tem... esse vínculo, né? Não, a gente tem que criar esse vínculo, mas eu acho que a gente tem a boa sorte de, em várias situações, alguém vir e te mostrar, falar, é isso aí que eu quero fazer, é essa recompensa, Sim, esse outro lado que algumas pessoas então, talvez... Graças a Deus a gente sempre teve na história da Samar, sempre tivemos bons vínculos, né? Bons vínculos em relação aos órgãos públicos, bons vínculos em relação à fiscalização, à prefeitura, a bancos, porque a gente sempre mostrou muita boa fé e credibilidade. Nunca levamos nenhum tipo de problemas que pudesse causar tanto para o cliente quanto para qualquer tipo de operação. Então a gente sempre foi, buscamos sempre fazer o mais dentro da parceria possível, né? Daquela conversa sem levar na ignorância. Só uma vez, que essa é uma história também engraçada, que prometo ser rápido. Eu tinha um cliente que foi no órgão público de São Caetano. Esse cliente eu fiz imposto de renda dele, um senhor de idade, mas de muita idade, tinha uns 80 anos na época, não sei se ele está vivo ainda. Não, acho que não. Né? Ele ainda faz o filho dele, mas eu não faço mais o imposto de renda. E eu fiz o imposto de renda dele, e a imobiliária errou na DIMOB, e ele foi pego pela malha fina. E era naquela época que a Receita dava só uma quantidade de senhas para o contador. Então era difícil a gente conseguir a senha, né, para pegar para a senha. Só que quem conseguia a senha era o contribuinte. O contribuinte podia chegar lá, que ele pegava a senha e era atendido. E o contador só tinha 50 senhas. E eu disse assim, vamos comigo? Chegar lá, o senhor pega a senha como contribuinte, eu entro com o senhor e resolvo o problema do senhor lá na hora. E eu tinha uma mania de um cara folgado, né, de um cara... né, que gosta de discutir, falar e avançar sinal, né? Hoje não, porque hoje a idade tá menos, né? A gente não avança mais sinal, não toma mais multa, mas antigamente eu tomava multa. E aí eu andava com o narizinho de palhaço, sabe aquele narizinho que parece que encaixa o narizinho? A bolinha assim, vermelha bolinha mesmo? Vermelha, E eu andava aqui, então quando alguém falava alguma coisa que eu não gostava, eu botava aquilo e ficava olhando para a pessoa. Eu era assim, eu tinha esse... Dentro do em qualquer lugar, órgão? não, eu fazia em qualquer lugar. Se você chegasse para mim e falasse uma coisa que eu não gostasse, eu falei, pegava a bolinha, boa. eu colocava a bolinha no bolso assim, enfiava a bolinha e ficava te ouvindo. Então, Imagina você do lado dele quando ele fazia isso. Você eu fazia. Eu enfiava embaixo da mesa. Em qualquer lugar eu fazia isso. Então, eu fui a bolinha e ficava olhando para a pessoa. E aí, nesse dia, eu estava com a bolinha no bolso. Cheguei na Receita, chamaram a senha do senhor, o senhor entrou. E aí o senhor entrou e eu entrei junto, né? Sentei e tal. Aí o cara perguntou o problema, lá o fiscal perguntou o problema, e eu fui falar para ele, ele falou assim, você é quem? Eu sou o contador dele. Ele falou assim, mas a senha é para ele, né? Você. Você tem procuração? Eu falei, não tem procuração porque ele veio comigo, então não sei fazer procuração. Eu falei, então, mas eu vou atender ele, não você. Eu falei, mas olha para ele não vai conseguir te responder, eu vou te responder. Você não vai. Ele falou, não, você não vai ser a pessoa que vai responder. Eu falei, ok, então só pode perguntar para ele. Peguei, virei para ele assim, virei ele para mim e falei assim, ó, tudo que ele te perguntar, eu vou te falar, você fala para ele. E sem pôr o nariz. Tá. Aí o cara ficou bravo. Começou a falar que não ia atender a gente, não ia atender eu, peguei o narizinho, tuf. Falei assim, ó, se você acha que somos palhaços, eu então vou me apresentar como palhaço. E aí começou aquele bate-boca, aquele negócio, aí sai daqui, vou chamar a segurança, você chama a segurança, chama quem você quiser, não vou sair. É um órgão público. Eu entrei para a porta que eu fui convidado a entrar, com a senha que eu fui convidado a entrar. Pode ser que eu esteja errado porque eu não tenho procuração, mas eu estou com a pessoa. Ela está aqui. E você está sendo mal educado comigo. Ele falou, não, você está desacatando um funcionário público. Eu falei, ok, então vamos presos todo mundo junto. E aquela bate-boca. Eu falei, se chama um superior. Porque a gente gosta do superior. Aí foi lá chamar o chefe dele. Quando o chefe dele veio, uma pessoa muito educada, mas muito educada mesmo. A pessoa parou para ele e falou assim, pois não. O senhor deseja falar alguma coisa? Ele falou assim, o senhor vai falar comigo ou com ele? Falei, o que está acontecendo? Eu contei o caso. Ele falou, não, falo com o senhor com uma condição. O senhor tira o narizinho de palhaço. Eu tiro com o maior respeito. Peguei, tirei, coloquei no bolso. Conversamos. A pessoa olhou, viu que o cliente realmente não era o problema da declaração dele. Aí eu fui até a imobiliária, conseguimos resolver o problema e tal. Mas assim, são coisas que às vezes a gente passa, é difícil de lidar. Né? Então tem momentos que você vai brigar, tem momentos que você não vai brigar, tem momentos que você vai falar, tem momentos que você não vai falar. Mas... São desafios que tem aquela história, quando chega a contabilidade fechada, a guia, o balanço,
os clientes, não são todos, mas eu acho que a grande maioria não faz ideia do esforço, né, da força-tarefa que é feita para aquilo chegar para ele. Parece algo muito simples, a contabilidade, ainda mais hoje em dia. Eu vou contar uma coisa que a gente fala isso para os nossos funcionários. Responsabilidade. A gente fala isso para os funcionários em reuniões. Escritório de contabilidade não existe. Mas como assim, cara, não existe escritório de contabilidade? Como assim não existe? Não existe. Porque escritório de contabilidade, eu sou um funcionário da empresa. Toda empresa tem que ter seu contador e tem que ser dentro da empresa. Por que não é dentro da empresa? O custo, a dificuldade. Como que você vai pedir para um rapaz que é uma mecânica ter um contador formado, uma pessoa de escrita fiscal, uma pessoa de departamento pessoal, uma pessoa de... Não tem. Então você quarteiriza. Mas toda empresa que vem aqui, eu sou um pedaço da empresa. Com uma dificuldade. Eu não estou dentro da empresa. E o que acontece muitas vezes lá dentro, a gente não consegue enxergar aqui. E muitas vezes o que acontece aqui, ele também não enxerga lá. Então o que ele enxerga lá? Ele enxerga o que eu envio para ele pronto. Mas ele não sabe o tanto eu também não sei o tanto que ele sofreu para apresentar aquilo, o quanto que ele sofreu para poder fazer a venda dele. Meu funcionário não sabe disso. Então muitas vezes a gente tem que falar assim para o meu funcionário, o funcionário da Samar, ou funcionário de qualquer história, tenha paciência com o cliente. Porque você não sabe a dor que ele está passando ali. Sim. Eu também peço que o cliente tenha paciência comigo, porque ele não sabe a dor que eu estou passando aqui. Porque eu não atendo somente a ele. Eu atendo a ele mais um monte daquele cliente igual a ele. Então, às vezes, a dificuldade que você tem numa empresa é essa, dessa gestão que você perguntou lá de pessoas. Essa gestão de pessoas é difícil. A gestão de trabalho, de execução, de tarefa, ela não é difícil. Ela é trabalhosa. Sim. Difícil não, mas trabalhosa sim. Né? Com as mudanças que tudo acontece. Poxa, eu estou na área da contabilidade desde 85. Quantas mudanças acho que houveram de 85 para cá? E a contabilidade tem escritórios que são nichados, ou seja, eu sou um escritório que só atende área médica, eu sou um escritório que só atende... Né? Você fica um pouco mais focado na parte da legislação, nessas informações, né, que atualizam todo dia, né? Muita gente que acompanha vê que todo dia sai algo novo na mídia, agora, né? Com reforma e com tudo mais. E aí a Samar não, como a Samar hoje ela tem um escopo multi, né? Então você acaba tendo que fazer esse acompanhamento de legislação, de treinamento da sua equipe, e algumas vezes o seu cliente não acompanha essa dinâmica. Assim, às vezes o cliente ou qualquer CNPJ tem que entender que nós também somos uma empresa. Nós também pagamos impostos, nós também temos funcionário, nós também pagamos água, luz, telefone e muitas vezes aluguel. Né? Então, você tem as suas demandas, banco, né? Eu tenho inadimplência. Então, tudo isso acontece dentro da nossa empresa. Uma vez sentou um cliente conosco e com uma situação muito difícil na sua área financeira, na sua área, estava com muito problema, banco, juros, eu não estava conseguindo pagar, coisa não estava indo. Eu disse para ele, pode pagar o banco. Ele falou, o quê? Pode pagar o banco? Vai sujar seu nome? Não, mas tá, vai sujar seu nome. É verdade, vai acontecer isso. Você vai ter que suportar, vão te ligar, vão te xingar, vão te falar, vão falar que você não presta, falar que você é bandido, vão te cobrar todo dia, vão cobrar sua esposa, seus filhos, o seu vizinho, vão ligar para o seu vizinho, todo mundo que tiver sobrenome igual vão ligar, falar que é seu parente. Isso vai acontecer. Mas para de pagar, não que você seja malandro, mas arruma a tua empresa. Você não vai deixar de pagar porque você é malandro. Você vai estancar o momento, vai reativar a situação, negociar o problema, mas vai acertar a casinha primeiro. Por quê, Ricardo? Porque eu fiz isso e acertei a casinha. Ou você acha que eu nunca tive problema financeiro? Né? A Samar nunca passou por um estresse? Passou e muito, não foi pouco. Passamos estresse quando começamos, em 2002, passamos estresse em 2010, quando mudamos, passamos em 2015, quando tivemos problema, passamos em 2018, quando eu tive o burnout, e eles ficaram tomando conta sozinho. Eu fiquei 4 meses sem falar, né? Falando igual... Vocês dois? Não, eu. Não, ele, por causa do burnout, ele ficou não, eu e ele sem falar. Sem a fala. Eu e ele sem falar, geralmente é quase sempre, porque a gente briga quase toda semana. Toda semana tem um... Eu ligo pra ele e falo assim... Tem uma DR. Eu ligo pra ele e falo assim, então, eu tô bem com você, se eu tô bem com você... Tem DR, não. Ficar ruim agora. Se eu conversar um assunto, é sério que a gente... Então, mas antigamente, virava aquele transtorno, né? Hoje não, hoje a maturidade, a vida, né? A gente vem
a gente vai aprendendo. Depois do burnout eu fui aprendendo bastante coisa. Eu não acreditava nessas coisas, não acreditava em depressão, não acreditava nada disso. Mas você desacelerou depois Sim. disso? Ficou 5 anos Sim. fora? Fiquei 5 anos fora da contabilidade. Tá. Quando eu retomei de uma maneira mais lenta, mais gradual, mais pontual, né? Mais assim, tipo, vamos aqui, né? Faz isso aqui, eu vou vai aqui, retomando, então, vem vai para devagar, administração. aí vai de novo, assume, vai aqui, senta aqui. Teve cliente que falou, eu achei que você tinha aposentado. Não, eu só estava dando Ficou 5 anos fora. um ano sabático, Cuidando né? um pouquinho. 5 anos sabático, né? Cuidando da saúde um pouquinho, porque realmente... Que foi em 2018 que ele teve o burnout, 2019... Aí veio Pandemia. a Aí veio a 20, pandemia, 20, 21, 22... 22, final 22 para 23 você é que veio eu no- comecei. 23 recomecei de começou a vir, aí no meio de 2023 ele reassumiu mesmo, A parte administrativa em relação a tocar a equipe. a tocar a e tal. equipe, Voltar né? pro dia a Isso, dia. É porque isso também toda. faz bem pra ele. Isso é uma Não coisa dá- que não se eu dá ficar pra privar. sentado não dá, né? Então Não isso funciona. me ajuda bastante. Eu sou um cara muito falador, então isso ajuda bastante. Mas o que eu entendo, né, que as histórias que o Balanço não conta, né, que a gente está aqui falando, até tentando incentivar nossos clientes, amigos, a participarem, né? Porque a ideia aqui não é autopromover O escritório. o escritório, a empresa em si, mas é mostrar que realmente são histórias que podem ajudar outras pessoas que passaram o que eu passei, ou que eu passei, ajudar outras pessoas com as suas histórias para poder também alcançar uma linha de sossego e dizer que nunca foi fácil e nunca será fácil. Desafio tem todo dia, né? A gente levanta de manhã com cada problema, o celular começa logo cedo. A né? ideia desse quadro, né, da gente estar aqui fazendo isso, é justamente, é óbvio, você tem lindas histórias do empreendedorismo, quando você vai lá De sucesso, lá em cima. Né? Ah, estamos falando do Henry Ford, Ferruccio Lamborghini, Enzo Ferrari. Pô, legal. Lindo, né? essa Lindo, história, Sim, né? mas mas assim, peraí. há muitos pequenos empreendedores não se conseguem se ver. Porque Se chegar esses caras não nisso. são palpáveis, estão longe, Sim. entendeu? Então é criar um histórico de empresas palpáveis, pequenas, de problemas cotidianos, que você consegue não paguei meu desenvolver. imposto, o que eu tenho que fazer? Eu também cheguei a não pagar imposto. Olha, eu sou casa de ferreiro, espeto de madeirinha. Não, eu tive que ajustar a casa, tivemos que mexer, fazer, porque eu também tive inadimplência, tivemos problema no banco. Então você tem que entender que todo empresário pequeno passa por isso. Hora de ajustar a vela, né? Todo mundo parar um pouquinho, ajustar um pouquinho. E ver onde vai bater o melhor vento. Então a ideia, eu acredito, desse projeto, né, que vocês do marketing estão fazendo com a gente, que a gente está querendo expor isso e levar adiante, é isso. É trazer pessoas, né, para esse bate-papo de histórias que o Balanço não conta, porque tudo bem, fazer o número ficar bonito, ou quando está bonito é tudo bem, mas e quando não está? Qual é o passo que você tem que ter? E algumas coisas que a gente tem para contar, talvez possa parecer bobo, mas vai ajudar, Sim. alguém vai se Como esse identificar com aquilo, e isso é Esse bem cliente, interessante. quando ele conseguiu fazer isso, ele passou, ele falou, vamos enfrentar, passou, fez o caixa, resolveu, ligou para o banco, parcelou, resolveu o banco, a vida dele é boa. E é um cliente bom, cliente nosso antigo, bom, mas que passou por um problema, né? Pós-pandêmico, quantas não estão passando ainda? Né? Então a nossa ideia realmente desse podcast, e eu quero também te agradecer, Patrícia, por você ter participado e nos dado essa oportunidade de conversar e fazer pergunta, né? E deixar a gente contar um pouco daquilo que não é a história da Samar, daquilo que nós como empresários, CNPJ, vivemos no nosso dia a dia. É levar isso adiante para os clientes, para as pessoas estarem aqui, né? Bater nesse papo, e que se quiser participar, poxa, entre em contato com a gente aqui, vem participar. Não importa, que nós estamos falando de contador, é cliente do escritório. Não, estou falando de empresário que queira ajudar outro empresário num ano tão difícil, que vai ser da reforma tributária, de tudo que está ocorrendo, a enfrentar esse processo, né? A chamar colegas aqui para estar falando sobre isso. Contando um pouquinho da história que não está registrada. Que não está no balanço, né? Que o balanço... Mas que faz diferença no dia a dia de alguém, né? Eu é que quero agradecer a oportunidade de estar aqui junto com a equipe toda da Samar, com os meninos do marketing, com vocês,
tentando trazer um pouquinho mais perto o cliente e as pessoas, não só os clientes, mas as pessoas, da história de empreender, de construir algum legado, né, de forma bem sólida. Porque esse primeiro episódio, pessoal, foi exatamente para isso, né, para chamar essa atenção e trazer vocês aqui para nós, aqui na mesa, né, um bate-papo, uma prosa legal, né, um negócio assim descontraído, sem aquela marca de ser um podcast de pesado, eu sou evoluído, eu tô aqui em cima. Não, você não está lá em cima, você está lutando para sair disso aí. Estamos aqui para tentar, né, nos braços falar, contar a sua história. Se você passou por ela, conta para alguém. Tenho certeza que o seu testemunho, a sua história para alguém vai ajudar, vai fazer valer a pena. Te ajudar a atravessar. Com certeza, com certeza. Acho que, como eu disse, uma das partes mais legais do meu trabalho, do nosso trabalho, é conhecer todas essas histórias. E poder ter a chance de compartilhar com vocês, acho que é uma das coisas que vem no nosso coração já tem um tempo. Entendeu? Pô, cada história legal que a gente conhece aqui dos clientes, pô, se pudesse cada vez mais poder abrir essas histórias, as pessoas também se encorajem a dar aquele passo, a abrir, a falar, olha, eu passei por isso, e o cara lá tá passando, pô, de repente... não vou falar o que você passou se você não falar. Sim. Porque para mim é muito confidencial o que você está falando. Então, se o cliente tiver essa mesma, que nós falamos aqui, né, coragem, até de me dar coragem de falar, eu acho que isso vai ajudar pessoas, né? E eu não vou chegar aqui e contar todas as histórias que nós sabemos, porque são histórias que é momento particular. Mas se você vier aqui sentar e contar, poxa, quantas pessoas estão vivendo esse mesmo momento, né? Sim. Então você está falando e a gente vai poder usufruir disso e ajudar pessoas também a caminhar com isso, né? Então a ideia desse projeto é realmente fazer com que ele cresça, né? Traga pessoas, traga convidados, né? Clientes ou não clientes da Samar, não importa, porque aqui nosso intuito não é fazer nada... comercial, é fazer algo que realmente ajude pessoas, né? Esse é o projeto. Temos outros projetos dentro da Samar, que é o projeto João 317, que é Novos Talentos, que ensina pessoas a trabalhar na área contábil, na área fiscal, na área do desenvolvimento pessoal, a conhecer uma empresa, até se tornar um empreendedor. Então, isso tudo gratuito, sem nenhum custo, nem para quem estuda e nem para quem precisa de alguém desse estudo. Então, nós temos isso que é a nossa vontade hoje de trazer. Então, essa prosa que nós estamos tendo hoje aqui, esse bate-papo das histórias que o Balanço não conta, que eu achei muito chique, né? É uma coisa que eu vou ficar falando todo dia. Histórias que o Balanço não conta. Tem muitas. Mas, então, obrigado. Quem quiser pode deixar... entrar em contato com a gente. Entrar em contato com a Samar. Isso. Né? E a gente tenta aí encaixar. Vai ter lá no nosso link lá um lugar para você entrar em contato, marcar com o nosso pessoal do marketing, né? O pessoal do marketing vai chamar vocês, vai bater papo. E a gente vai trazer para a mesa aqui, vai ter um papo aqui, né? Obrigada. Obrigada, Thiago. Obrigada, Ricardo. Eu que agradeço. Pessoal, muito obrigado por tudo. E espero que vocês entrem em contato com a gente aqui. Assistam e entrem em contato com a gente. Fiquem com Deus. Até o próximo. Até mais, pessoal. Obrigada. Histórias que o Balanço não conta. Tchau. Tchau.